Você vive no Brasil, fala português, aprendeu a cantar o hino, decora as datas da independência, da República e da abolição. Mas e se eu te dissesse que isso é só um teatro, que por trás da história que te ensinaram existe um enredo de silêncio, manipulação e violência? Você não conhece o Brasil. Conhece o que te deixaram saber sobre ele. Hoje, a gente começa a contar tudo aquilo que jamais te contaram. O Brasil não foi descoberto. Ele já era habitado por milhões de pessoas, com línguas próprias, culturas próprias e formas de viver completamente adaptadas ao território. A palavra descobrimento é uma mentira política. O que houve aqui foi uma invasão, seguida de saque, escravização e extermínio. Nos primeiros 100 anos de Brasil, estima-se que mais de 90% da população indígena tenha sido exterminada. Mas nas escolas, isso vira apenas uma linha. Os portugueses chegaram e encontraram os índios. Não, eles chegaram, mataram, estupraram, escravizaram. Mas isso jamais te contaram. A escravidão no Brasil durou mais de 300 anos. Fomos o último país das Américas a abolir oficialmente a escravidão. Mas o que te ensinaram? Que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e libertou os escravizados. O que jamais te contaram é que a Lei Áurea não ofereceu terra, indenização, moradia ou educação aos libertos. A elite branca recebeu indenizações, o racismo foi institucionalizado e os quilombos, verdadeiras cidades de resistência negra, menos foram destruídos com violência brutal. Palmares, por exemplo, não era uma aldeia no mato, era um império negro com milhares de habitantes, economia própria e sistema de defesa. Mas nas aulas isso vira. Os escravos fugiam e criavam quilombos. Essa simplificação é uma forma de apagar a luta. A história oficial repete: o brasileiro é pacífico, receptivo, cordial. Mentira. O Brasil pegou fogo várias vezes. Só que jamais te contaram. A revolta dos malês, em 1835, muçulmanos negros alfabetizados lideraram uma insurreição armada em Salvador, a Cabanagem, no Pará, entre 1835 e 1840. Uma guerra civil popular que matou cerca de 40 mil pessoas. A Balaiada, em 1838, lavradores, escravos e soldados rebelados enfrentaram o Império no Maranhão. A revolta da vacina. Canudos, Juazeiro. Contestado. O Brasil nunca aceitou tudo calado, mas isso não entra no currículo, porque revolta popular sempre foi tratada como ignorância, e não como o que realmente é: resistência. A abolição foi resultado de anos de pressão internacional, resistência negra e fuga em massa dos escravizados. Mas te contaram que foi um ato de bondade da monarquia. A república veio depois de um golpe militar, e quem tomou o poder continuou garantindo os privilégios de quem já mandava. A história foi escrita por quem venceu, e quem venceu teve medo de deixar a verdade nos livros. Você também não aprende sobre como os coronéis mandavam e matavam impunemente no interior, como jornalistas foram censurados, como líderes populares foram assassinados, como comunidades inteiras foram silenciadas. Você sabe quem foi Zumbi, mas não conhece Dandara. Sabe que existiu Tiradentes, mas não te contam que ele era parte de um grupo maior e que só ele foi morto como exemplo. Você conhece o nome dos generais da ditadura, mas não conhece os estudantes torturados, os operários assassinados, os indígenas envenenados, os camponeses que sumiram sem rastro. A história do Brasil é uma ferida coberta com maquiagem. Pintaram as paredes da casa, mas o sangue continua no chão. Jamais te contaram que o racismo foi organizado, que a fome foi usada como ferramenta de controle,
que a ignorância foi mantida de propósito, porque povo educado, consciente e indignado. Dá trabalho. Mas agora você sabe. E saber é o primeiro passo para fazer diferente. O Brasil que te ensinaram é uma ilusão confortável. Mas o Brasil real é feito de sangue, suor, luta e silêncio. E é por isso que a gente vai continuar aqui, contando o que jamais te contaram, porque a verdade pode doer. Mas viver na mentira é muito pior.